Pessoal, boa noite a todos e bem-vindos à nossa aula de hoje, Lilmod Torá em português, de Beit HaMidrash de Torá Metzion, e estamos hoje aula de Parashat Devarim, e na verdade uma preparação para os últimos dias, dos 9 dias, dos 9 dias do luto, de Tishat Yamim. Estamos na reta final e Bezrat Hashem que vamos ter o mérito de não ter este ano Tisha B'Av, mas se não vamos ter esse mérito por enquanto. Então, no dia de sábado à noite, vamos ter o dia que no nosso calendário é o dia de muita concentração e de muito pensamento e reflexão, que é o dia de Tisha B'Av, que vai cair no sábado à noite. Se Deus quiser, vai dar um pouco de tempo hoje, a gente vai fazer um resumo, um breve resumo das alachot, das leis que temos nesse Tisha B'Av que cai no sábado à noite. Tem algumas diferenças pequenas e vamos tentar linkar e ligar a parasha de hoje, que vamos ter no Shabbat, também nos dias que estamos passando agora e no momento atual dos 9 dias e véspera de Tisha B'Av, que é o dia no nosso calendário, o dia mais triste, quando os dois templos em Jerusalém, o primeiro e o segundo templo, o primeiro e o segundo Beit HaMikdash, foram destruídos os dois no mesmo dia. Isso é uma coisa incrível, uma coisa inacreditável. Como pode ser que, com uma diferença, uma distância de centenas de anos entre um e outro, exatamente no mesmo dia, aconteceram as duas coisas. E nós vamos repetir o que nós já falamos aqui no passado, que isso foi uma consequência, um tipo de castigo que Hashem falou para Am Israel: Atem bachitem bchia lesha'a ve'atem tivku bchia ledorot. Vocês choraram um choro temporário, um choro para uma hora, para um momento, que a Am Israel chorou. Isso foi quando os espiões, os meraglim, voltaram de Eretz Israel e falaram, e aí o povo todo começou a chorar, e Hashem falou para eles: vocês choraram uma vez, isso foi na véspera de Tisha B'Av, vocês vão chorar a vida toda, este dia vamos chorar. E daqui nós aprendemos a primeira lição para hoje que os sábios dizem que daqui aprendemos: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol niye bidvaro. Que antes de chorar ou antes de reclamar na nossa vida de alguma coisa, nem que seja coisa verídica, temos que pensar pelo menos 2 ou 3 ou até 5 vezes pensar, porque às vezes a pessoa chora à toa e vem um malach, e vem um anjo e responde amém do seu choro e fala: você chorou por isso? Então, eu vou dar para você um bom motivo para você chorar. Se você acha que isso que está ruim, que você acha que está tão ruim, eu vou mostrar para você o que realmente se considera aqui no mundo realmente ruim. Pensa 2 vezes se você quer realmente reclamar e questionar e tal. Agora, se a pessoa, em vez de chorar, agradecer e olhar sempre o lado positivo, a Hashem fala para ele: é isso que você agradece? É isso que está bom para você? Que você está feliz o tempo todo? Deixa, eu vou dar para você um bom motivo para agradecer a vida toda. Eu vou dar para você um bom motivo. É isso que você está feliz? Eu vou mostrar para você o que realmente é uma pessoa feliz na vida. Vocês choraram essa noite que voltaram dos espiões? Choraram à toa. Eu vou dar para vocês infelizmente, um bom motivo, desculpa a palavra, um bom motivo para chorar a vida toda. E desde então, a vida toda, Tisha B'Av é a noite que a gente chora. E não são os primeiros templos, o primeiro e o segundo templo do Beit HaMikdash. Outras tragédias que aconteceram com a Israel na época do Holocausto e na época da Inquisição e na época em Eretz Israel, várias guerras e várias situações horríveis.
tudo ligado ao Tisha B'Av. Chega um ponto que pela Halachá é proibido um Tisha B'Av, pela Halachá é proibido cumprimentar um ao outro, não pode cumprimentar, não tem shalom, não pode falar shalom um para o outro. Na Halachá está escrito que se a pessoa não sabe, aí pode passar vergonha, pode ficar chateado que você não cumprimentou ele, pode cumprimentar ele com uma cara meio fechada, meio triste, mas em geral é proibido cumprimentar. É dia de tristeza, é dia pesado para nós. Não pode estudar a Torá. É o único dia durante o ano que é proibido estudar a Torá, proibido. Proibido estudar. Por que é proibido estudar? Porque a Torá, ela traz alegria. David המלך ele fala no Teilim, Pikudei Adonai Yesharim Mesamche Lev. A Torá de Hashem, ela traz alegria para a pessoa. Ela traz satisfação. E Tisha B'Av não temos alegria. Não temos, não podemos ficar alegres a B'Av. Não come, não bebe, não senta no chão, porque é isso, não tem alegria. São 2 dias durante o ano, 2 dias no ano que a gente não come. Esse jejum rigoroso, 2 dias no ano. É Yom Kippur e Tisha B'Av. Yom Kippur não pode comer, não pode pela lei. Dizem os sábios, Tisha B'Av, ninguém quer comer. Quem quer comer Tisha B'Av? Ninguém quer comer, quem tem vontade de comer. Sabe o que a gente perdeu, Tisha B'Av? Perdemos o Bet HaMikdash. Perdemos a presença divina dentro de nós, entre nós. É um dia tão... É isso que estamos passando aqui agora. Esses dias. Este ano vai cair no sábado à noite, depois de Shabbat. Mas é muita coisa para falar, mas hoje, o nosso foco hoje é mais para tentar linkar a nossa Parashat Dvarim, linkar ela com o assunto de Tisha B'Av, linkar ela com o assunto dos dias que estamos passando e ver como é que a gente pode pensar tudo isso e colocar na prática e ver como é que a gente consegue melhorar os nossos comportamentos e trazer a vinda do Mashiach B'Meirah B'Yameinu. Amém. Eu gostaria de começar com algumas palavras da Parashá da semana que vamos começar a ler, Parashat Dvarim. A gente vai começar o quinto e último livro, o, o quinto e último livro de Sefer da Torá, que é Sefer Bamidbar, que é Sefer Dvarim. O último livro que começa com as palavras Ele Adevarim Asher Diber Moshe El Kol Israel. Estas são as palavras que Moshe falou a todo o povo judeu, todo o Israel, na margem do Jordão, no deserto, etc, etc, etc. A Torá vai começar detalhando aqui o Chumash Dvarim. Pessoal, a gente sabe que Moshe Rabbeinu começou a falar Sefer Dvarim no dia 1º do mês de Shvat. Chodesh Shvat, tá bom? É um mês antes de Adar. Chodesh Adar. Então, Moshe Rabbeinu começou Chumash Devarim quando? No mês de Shvat. 1º de Shvat. E Moshe Rabbeinu foi falar no Chumash Devarim até quando? Até Chodesh Adar. Até 6 de Adar. Que Moshe Rabbeinu falou o Sefer Dvarim. ב-12 חודש, ב-1 לחודש. Certo? Que Moshe Rabbeinu começou a falar o Sefer Dvarim. Então, a Torá aqui no Sefer Dvarim, ela vai fazer praticamente um resumo da Torá toda. Moshe Rabbeinu, antes de falecer, ele faz um resumo da Torá toda, esse resumo lá para todo o Israel. Para todo o Israel, explicar para eles, contar para eles tudo que eles passaram ao longo dos 40 anos no deserto. Moshe Rabbeinu faz para eles um resumo e conta para eles e lembra para eles um lugar, um depois do outro, lembrando para eles tudo que eles passaram no deserto. אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל para todo homem Israel. Diz Rashi, o primeiro Rashi na Parashá. Uma vez que são palavras de repreensão, e Moshe enumera aqui todos os lugares onde eles
despertaram a ira de Hashem. Por isso, não fez nenhuma menção explícita de tudo que passaram no deserto, e só Moshe Rabbeinu, mas apenas fez alusão a eles por respeito a Israel. Vamos entender as palavras que Moshe Rabbeinu fala aqui, que Rashi explica. Na verdade, Moshe Rabbeinu, aqui em nossa parashá, ele vai detalhando, vai relatando os principais assuntos, principais ocasiões que a Israel passou no deserto. As principais ocasiões que passaram no deserto, Moshe Rabbeinu passa aqui para a Israel, mas a Israel, como a gente já falou aqui várias vezes, passaram alguns momentos de, às vezes, pecados, às vezes assuntos mais difíceis. Moshe Rabbeinu não quer ofender a Israel, e por isso Moshe Rabbeinu fala com dicas. Ele deu dicas para tomar muito cuidado do kavod e do respeito de Am Israel, e lembra para eles com algumas dicas os momentos mais importantes que passaram no deserto. E com esse conceito que Moshe Rabbeinu lembra para eles, eu gostaria de linkar e conectar isso com os dias dos 9 dias agora, véspera de Shabeab, a falta do Beit HaMikdash, a falta dos korbanot e tudo que estamos passando esses dias. Talvez, para começar isso, a gente pode lembrar alguma coisa da parasha passada. Na parasha passada, que lemos na semana passada, falamos sobre Parashat Matot e Masei. E lá no Parashat Matot e Masei, nós falamos a Torá contou uma história sobre Hashem e Moshe Rabbeinu. Hashem falou para Moshe Rabbeinu, na parasha passada, Hashem deu para ele uma mitzvah. Essa mitzvah era uma mitzvah temporária. Mitzvah temporária quer dizer que uma mitzvah que era só para Moshe Rabbeinu. O que significa a palavra mitzvah? Mitzvah é ordem de Hashem. Hashem deu para nós mitzvah de cumprir Shabbat, mitzvah de fazer Birkat Hamazon, mitzvah de respeitar pai e mãe, mitzvah de tocar no Rosh Shofar e no Rosh Hashanah, mitzvah de Yom Kippur. Essa mitzvah é mitzvah eterna, é mitzvah para sempre. Mitzvah para sempre. Agora, tem mitzvot que são mitzvot que não é para sempre, mitzvot temporárias, por exemplo, são mitzvot que Hashem falou para quem? Para Moshe Rabbeinu. Hashem falou para Moshe Rabbeinu na época, mitzvah. Moshe, você tem mitzvah de sair fazendo guerra contra os midianitas. Contra os midianitas. E depois da guerra contra os midianitas, tá certo? Depois da guerra contra os midianitas, você, Moshe Rabbeinu, vai falecer, vai morrer. Diz a Torá aqui, parasha passada, na semana passada, diz Hashem falou para Moshe Rabbeinu, dizendo, vingue-se dos midianitas pelos Am Israel, depois disso, você se juntará aos seus antepassados, ou seja, você vai falecer, em outras palavras. Ou seja, Moshe Rabbeinu sabia o quê? Que ele tem uma mitzvah para Moshe Rabbeinu, é mitzvah só para ele, o fazer uma vez só. Mitzvah é ordem de Hashem. Hashem deu para ele ordem o quê? Guerrear contra os midianitas. Bom, ele sabe que logo depois ele vai falecer. Os comentaristas da Torá, e Rashi, o principal que toca nesse assunto, eles falam que Moshe Rabbeinu podia segurar um pouquinho, demorar um pouquinho com essa mitzvah. Porque ele sabe que logo depois ele vai acabar falecendo. Hashem falou para ele, a sua última missão é fazer a guerra contra o Midian. E Moshe Rabbeinu podia, tá, vou esperar mais um pouco para poder viver mais um ano, mais 2 anos. Que eu não quero viver. Agora, já que eu sei que a minha vida ela depende da guerra contra o Midian, então não vou começar a guerra daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 1 mês. Por que agora? Por que agora? Agora, então, vou acabar. Mas Moshe Rabbeinu, ele acabou fazendo a guerra logo. Começou a guerra logo, começou a fazer a guerra toda, logo porque Hashem mandou ele fazer. Isso aqui tem uma lição muito grande, mas a gente vai aqui para outra missão. Hashem falou para Moshe Rabbeinu. E o que Moshe faz? No passuco seguinte, Moshe Rabbeinu fala o seguinte: Vaideber Moshe, e Moshe Rabbeinu
Começou o quê? Fala a Torá, אלף למטה, וישלח אותם משה רבנו. משה רבנו juntou o povo, e Moshe Rabbeinu passou essa missão para quem? Para Elazar, o seu primo, tá bom? O filho de Aaron a Cohen, falou para ele, sai você fazer a guerra. Eu vou ajudar, vou apoiar, mas sai você. Os comentaristas da Torá perguntam, peraí, Moshe, Hashem deu para você a ordem de fazer guerra contra Midian. Por que você não faz? Por que você, Moshe Rabbeinu, manda o Elazar fazer? Hashem falou para você fazer a guerra. E Rabino, você acabou de falar o quê? Que Moshe Rabbeinu era tzadik, que ele logo começou a guerra. Então, se ele era logo começou a guerra, então não foi ele. Ele mandou para quem? Mandou quem começar a guerra? Mandou Elazar começar a guerra. Mas Hashem falou para ele, por que não começou então? A resposta que temos aqui é por que Moshe Rabbeinu falou para Elazar a Cohen começar a guerra? Porque Moshe Rabbeinu ele não podia fazer a guerra contra Midian. Por que não? Porque Moshe Rabbeinu, no passado dele, ele teve algum proveito do Midian. Por quê? Porque a gente sabe que Moshe Rabbeinu, ele foi criado no Midian. Ele foi criado no Midian. Moshe Rabbeinu casou. Moshe Rabbeinu casou com sua esposa lá no Midian. E foi criado lá. Toda a sua infância. Toda a sua juventude. Até antes ele virou Moshe Rabbeinu. Todo mundo sabe que no Sefer Shemot, no segundo livro, no Sefer Shemot, quando Hashem mandou Moshe Rabbeinu começar o processo da Geulah, da redenção de Am Israel, Hashem falou para Moshe Rabbeinu sair da onde? De Midian. E Moshe Rabbeinu saiu de Midian. Para onde? Para ir para Mitzrayim, para salvar Am Israel. Ele foi criado lá. Moshe Rabbeinu falou, eu que fui criado no Midian, eu não sinto bem fazer guerra contra Midian. Hashem, eu vou fazer tudo, vou preparar tudo, mas quem vai fazer a guerra? Pessoal, esse Moshe Rabbeinu, que lá atrás, a gente sabe, que na praga de dam, sangue, e do sapo também, quando bateram no rio, no Nilo, e quando bateram na terra, para começar o sapo, a casa do Tzfardea, segunda praga. Quem foi que começou? Todas as pragas Moshe Rabbeinu começou. Quem começou a praga do Macadam e Maquetzfardea? Sabe quem começou? Começou Aaron, e não foi Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu foi eu que fui salvo através do rio. Como é que eu vou bater o rio? Apesar que o rio não sente nada. O rio, a água, não sente nada. Que vai bater para começar a guerra. A terra não vai sentir nada. Que Moshe vai bater na terra para começar a praga do sapo. Mas Moshe Rabbeinu foi salvo através da água. Quando ele estava na arca. E Moshe Rabbeinu foi salvo através da terra. Quando ele conseguiu esconder o corpo daquela pessoa que ele matou. Aquela pessoa que matou outro Yehudi. E Moshe Rabbeinu escondeu o corpo dele, do assassino. E Moshe Rabbeinu foi salvo através da terra. Ah, é isso? Isso que salvou ele? Então ele não consegue fazer. Dentro dele tem uma midá, uma característica, que ela é essencial e ela é fundamental dos midot, das características de Am Israel. E é o quê? É a midá, é a característica de akarat hatov, de reconhecer a bondade. Essa midá de reconhecer a bondade é uma característica de Am Israel que Moshe Rabbeinu diz o seguinte, eu não tenho como bater, eu acabei tirando um proveito do rio e da terra. Eu fui criado no Midian. Eu não consigo agora fazer guerra contra eles. Não consigo. Por isso, Moshe Rabbeinu falou para o quê? Falou para
Elazar, o filho de Aarão, Elazar, você vai começar a guiar, tá bom? Vai começar a guiar para mim. Eu vou preparar tudo, mas quem vai fazer na prática a guia vai ser você. E a Torá vai contando essa história. Os sábios perguntam, peraí, então quando Hashem falou para Moshe Rabbeinu, Moshe faça a guerra contra Midian. Peraí, Hashem não sabia que Moshe está devendo um favor para os midianitas? Hashem não sabia que Moshe tem essa característica de reconhecer a bondade do passado que Midian fez com ele? Ele não pode transgredir essa mitzvah de reconhecer a bondade? Então, como é que Hashem falou para ele isso? Como é que Hashem sabia também disso? A resposta que não sabe se responde é a seguinte: Moshe Rabbeinu entendeu que se Hashem falou para ele, Moshe, faz a guerra contra Midian, Moshe entendeu que é óbvio que quando Hashem falou para ele, faça a guerra, é óbvio que a intenção de Hashem é o quê? Que não é ele que faça, e sim que outra pessoa faça. Hashem só passou para ele a ideia. Moshe tem que fazer a guerra contra Midian. Mas é óbvio que Moshe não pode fazer ela. Por quê? Porque Moshe tem que lembrar a bondade que Midian fizeram no ano passado. Então é óbvio. Agora, por que é óbvio? Porque na nossa Torá tem uma regra. E a regra, ela diz o seguinte. Essa regra nós falamos daquela aqui, sobre ela aqui, algumas vezes. Essa regra diz o seguinte. Derech Eretz Kadma la Torá. Nós fizemos aqui um ciclo de aulas sobre Mussar, sobre Derech Eretz, o comportamento. Derech Eretz, qualquer comportamento de Mussar, de ética judaica, isso é antes de estudar a Torá. Por isso, pessoal, eu já respondemos aqui uma resposta enorme do Rabbi Israel Salant, que era o fundador do movimento da ética. Que é ele que falou. Por que que na nossa Torá escrita, não está escrito de uma forma explícita e clara, nada, de uma forma clara, sobre Mussar, sobre ética judaica? Nada. Por que não está escrito? Por que na nossa Torá a gente não encontra nada de uma forma clara sobre a ética judaica? A gente encontra o quê? Muitas shalachot, pode fazer isso, pode fazer aquilo, isso, aquilo, tem muita coisa. Mas ética judaica, a gente não encontra nada. Por que não tem? Sabe por que não tem? Porque antes de você começar a estudar a Torá, você tem que melhorar as suas características, os seus comportamentos, porque derech eretz, a ética judaica kadma la Torá, é antes da Torá. Se você não tem derech eretz, não tem comportamentos, não tem ética judaica, mínimo de ética judaica, você não tem como começar a estudar a Torá. A Torá não é para você. Desculpa. Se você não sabe como se comportar, se você não tem mínimo, por exemplo, de reconhecimento da bondade de alguém que fez com você alguma coisa boa no passado, se você não tem isso, como é que você consegue estudar a Torá? Não tem como. Diz Moshe Rabbeinu, se Hashem falou para mim, guerrear e vingar o Midian, ou seja, é claro que Hashem já, já sabe disso, que eu estou devendo um favor para eles. É óbvio que Hashem falou para mim, só o conceito que tem que fazer guerra contra Midian, mas não eu. É óbvio para Hashem. E quem é? Ele sabe, eu vou organizar, mas fazer a guerra, eu não posso. A gente encontra que logo depois, na mesma época que Moshe Rabbeinu sai do Midian, Hashem fala para Moshe Rabbeinu ir
para Egito para começar a redenção e a salvação de Israel. E Hashem falou para Moshe Rabbeinu para sair. E Moshe Rabbeinu, a Torá conta, lá no segundo livro, no Sefer Shemot, a Torá conta que Moshe falou para Hashem, Hashem, agora eu vou esperar um pouco. Por que esperar um pouco? Hashem falou para Moshe Rabbeinu, Moshe falou para Hashem esperar, porque ele falou, eu tenho que me despedir do meu sogro. Moshe Rabbeinu tem que despedir do seu sogro. O meu sogro me recebeu aqui no Midian, me aceitou, casei com a filha dele. Como é que eu vou sair de uma hora para outra? E Hashem realmente concordou com Moshe Rabbeinu. Mas Hashem falou para Moshe Rabbeinu ir. Como assim? Você agora fala para Hashem, não posso? Imagina, Hashem fala para você agora cumprir mitzvah. Hashem fala para você agora escutar shofar. Hashem fala para você agora cumprir Shabbat. Aí você fala para Hashem, não, Hashem, agora eu não posso, vou esperar meia hora. Eu tenho que resolver algo. Como assim? Hashem falou para... A resposta é que Moshe Rabbeinu entendeu que quando Hashem falou para ele ir lá para salvar a Israel, é óbvio para Moshe Rabbeinu que quando Hashem falou para ele isso, qual foi a intenção? Vai lá salvar a Israel, mas é óbvio que no primeiro lugar você tem que reconhecer a bondade do seu sogro, que salvou você. É óbvio que você pode seguir salvando a Israel, ir para o Egito para falar com o Paró, só depois de despedir o seu sogro. Hashem nem falou isso para ele, porque é óbvio. Porque sem ter essas midot características de ética judaica, não tem nada, não tem nada. A nossa ética é a nossa base de tudo. E dá para ver isso agora. O mundo todo está gritando da guerra. Mas não existe no mundo exército mais ético que o exército israelense, de Am Israel, do nosso Tzahal. Não tem. Não existe. E tem dezenas de exemplos que nós falamos aqui nas aulas de soldados que no meio da guerra colocaram a vida deles em risco mesmo de morte. Por quê? Para ter erro, talvez ter uma pessoa inocente, uma criança que passa lá, perto de terroristas, e não fizeram nada. Dezenas de exemplos de soldados agora na guerra, tudo gravado com vídeos, não são histórias. De soldados que pegaram a comida deles, do tanque agora em Gaza, e jogaram para cidadãos lá, coitados que não têm o que comer. Porque os terroristas roubam a comida toda. Jogaram a comida dos soldados, jogaram para crianças pequenas. Agora descobriram a maior mentira que fizeram ultimamente na mídia, sobre aquela criança em Gaza que parece doente e tal, e descobriram que nada disso. E não só isso, que Israel não fez nada contra ele, Israel mandou ele para a Itália, eu acho, para a Inglaterra, para um dos melhores hospitais do mundo, para poder salvar ele. Apesar que Israel sabia que a família dele são família de terroristas, que o pai dele e o avô dele, os tios dele, todo mundo terrorista. Israel levou a criança, mandou ele e salvou ele. Existe exército mais ético do mundo? E eles pegaram a foto, a imagem da criança doente e falaram que Israel tira a comida deles, não sustenta nossa comida, bebida. Maior mentira. Nele mesmo mostraram a mentira. Que é ele que nós salvamos ele e mandamos ele. Quem pagou? Quem pagou a conta? Quem pagou a conta do voo dele? Foi nós. Nós, os Yehudim, pagamos a conta para mandar ele para lá. E alguém pode falar, sabe por quê? Porque a ética judaica, ela antes de qualquer coisa, ela antes da Torá tem derech eretz kadma la Torá. É antes de estudar a Torá. Isso é derech eretz. E isso que nós temos aqui na Parashá da semana, que a Torá, ela começa a contar muitas histórias de Moshe Rabbeinu, lembra para eles
fala para eles, Moshe Rabbeinu, vocês aqui vão começar a ser Devarim, vamos lembrar de alguns lugares que a gente passou no meio do caminho. Eu gostaria de contar para vocês uma história interessante. Talvez essa história tenha talvez uns 30 anos. Não, um pouco menos, desculpa. Essa história ela tem perto de 20 anos. Perto de 20 anos. Estamos falando na época sobre um dos maiores, se não, na época foi o maior rabino da geração. O nome dele foi o Rav Eliashiv. Eu tive muito, Baruch Hashem, muito contato com ele. Eu até tenho aqui na minha mesa, tenho uma foto do Rav aqui, que várias perguntas que eu fiz para ele. E aqui tem uma foto do Rav Eliashiv, viu? Dá para ver o Rav Eliashiv. O Rav Eliashiv, ele é famoso, além de toda a Torá dele, ele também era o sogro do Rav Kanievski. Esse aqui é o sogro do Rav Kanievski, tá bom? Ele faleceu há 10 anos atrás, o Rav Eliashiv, tá bom? Em Yerushalayim. Tive o mérito de fazer para ele várias perguntas Baruch Hashem, na minha juventude, e depois que cheguei aqui no Rio de Janeiro também, algumas perguntas sobre a nossa quila também. Era o maior rabino da geração na época, e Baruch Hashem, temos muitas histórias com o Rav. Mas eu gostaria de contar para vocês uma história interessante sobre o Rav Eliashiv. O Rav Eliashiv, ele faleceu com 104 anos, alguma coisa do tipo, assim, 4, 5 ou 5 anos, e uma das últimas vezes que o Rav ficou internado no hospital foi a penúltima, ou um pouco antes. O Rav já tinha perto de 100 anos, e, e aí o Rav tinha algum problema muito, muito sério no coração dele, um problema muito sério no coração dele, e aí teve uma discussão muito grande, eu lembro na época, entre os médicos, se operar o Rav ou não operar o Rav, tá bom? O Rav tinha um histórico muito complexo assim, de coração, fez várias cirurgias, mas quando chegou a perto de 100 anos, ou 99, ou já tinha 100 anos, tinha uma discussão muito grande entre os maiores médicos do mundo, pessoal, do mundo, que era o maior rabino da geração, e discutiam se fazer a cirurgia ou não ou não fazer a cirurgia. E aí teve uma discussão muito grande. Os médicos trouxeram médicos dos Estados Unidos, eu lembro que teve um médico da Índia também, trouxeram os maiores médicos da época do mundo para Israel para avaliar, porque, bem ou mal, é o maior rabino da época, um dos maiores dos últimos centenas de anos que viveu, muito, 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 muito grande, muito tzadik, muito raham, etc. E aí realmente discutiram, né, opiniões para cá, opinião para lá. Depois, a história é longa, mas eu vou contar ela. Depois decidiram realmente de fazer essa discussão, essa cirurgia. Na época, teve um assunto que o próprio Rav falou que na opinião dele não era para fazer a cirurgia, porque o risco, a maioria dos médicos falam que o risco do Rav não acordar, o risco é perto de 85% do Rav não acordar da cirurgia, tá bom? Assim que os médicos, maiores autoridades médicas do mundo falaram, que tem 85, 88% do Rav não acordar da anestesia, com 100 anos. E um médico ou outro falou que tem 10, 15% de acordar. O Rav falou de não fazer. O próprio Rav falou que, pela halachá, ele acha que não é para fazer. Infelizmente, acabou. Então, ele vai ter que viver assim um pouquinho e depois. Mas depois, o genro do Rav, o famoso do Rav Kanievski, perguntaram para ele e o Rav Kanievski falou que tem que fazer a cirurgia. Mas o Rav Eliashiv falou que se o genro dele, o famoso Rav Kanievski, falou que tem que fazer, apesar que é o genro dele, menor dele, mas se o genro falou, as tem que fazer, realmente fizeram e deu certo. E Baruch Hashem deu certo. Bom, a história que eu quero contar para vocês é o seguinte: o neto do Rav, ele conta o seguinte, que antes de começar a cirurgia, eu lembro disso porque quando fizeram a cirurgia,
Eu lembro que eu estava em Israel, foi uns 20 e poucos anos atrás, antes de chegar aqui no Brasil, eu estava lá, eu lembro que no Yeshivot e no mundo todo, no mundo da Torá, pararam, o mundo parou, pessoal. As sinagogas, todo mundo rezou. Imagina o maior rabino da geração, pessoal, era uma autoridade rabínica, mas muito, muito grande. Hoje em dia não temos mais esse tamanho, não existe mais. O mundo parou, todo mundo rezou no Kotel, e nas sinagogas, yeshivot, todo mundo rezou, fizeram um teilim para a cirurgia dar certo. E, o neto do Rav, ele conta que a cirurgia foi no hospital em Jerusalém, no hospital Hadassah, famoso hospital em Jerusalém, no hospital Hadassah, fizeram a cirurgia, e o neto conta que antes de começar o, a cirurgia, o neto, o Rav chamou o neto, e, e o Rav perguntou para o neto, meu querido neto, eu quero você me ensinar uma palavra, que você me ensinar como fala essa palavra em inglês. Mas o neto olhou para o Rav não sabia inglês, o Rav só sabe Torá, só sabe estudar Torá. Perguntou para o Rav, o que? Agora você quer saber inglês? Por que inglês? O que você quer? Eu falou para ele o seguinte, eu quero que você me ensinar, tá bom? Como falar em inglês a palavra muito obrigado. Então, o neto falou para ele que muito obrigado em inglês, fala thank you, thank you, thank you. O Rav, com 100 anos, nunca falou só hebraico e yiddish, só isso que falou, não sabia nada, só sabia a Torá toda de cor, mas inglês não sabia. Mas o Rav começou, já está no hospital, já está internado já 2 dias, esperando para cirurgia amanhã de manhã, e começou a treinar. Thank you, thank you, thank you. Treinou algumas vezes. Bom, eh, o neto falou para o Rav, mas por que você quer saber como falar? O Rav falou para ele o seguinte, eh, eh, amanhã vai ser a cirurgia. E aí, a cirurgia é o médico que veio dos Estados Unidos. É o médico que veio dos Estados Unidos, tá? E aí, eu quero, antes de começar a cirurgia, eu sei que vocês vão agradecer, mas eu quero agradecer para ele. Eu quero falar para ele. E aí, no dia seguinte, chegou o médico para começar a anestesia e tal, e o Rav olhou para ele o seguinte, olha só, escuta, senhor médico, você veio dos Estados Unidos, eu sei que contaram para você que você vai fazer cirurgia para um rabino muito grande aqui e tal, tá? E você está vendo que eu sou senhor de 100 anos. E eu sei que já contaram para você, e você está vendo aqui milhares de pessoas aqui no hospital, todo mundo gritando, chorando, rezando, tudo bem. Quero saber, quero falar para você que Hashem vai abençoar você em tudo que você vai fazer. E eu sei que você vai fazer tudo possível para tudo dar certo. E saiba que quem decide é Hashem e não você. Mas se eu quero falar para você uma coisa, eu sei que pagar para você muito dinheiro e tudo mais. Mas se eu quero agora apertar sua mão e falar para você duas palavras, eu quero falar para você thank you. Thank you pelo esforço que você fez para vir para cá. Thank you pelo esforço que você fazer para a cirurgia dar certo. Eu quero agradecer para você. Eu não sei se vou poder agradecer para você depois da cirurgia. Então, pelo menos eu quero agradecer para você antes da cirurgia. Eu lembro que contavam nesse show pessoal depois da cirurgia. Am Israel todo, o povo todo, estava rezando, gritando, chorando no Kotel Maravi, Teilim e Teilim. E o que o Rav faz? Em vez de rezar e de pedir, se preocupando de aprender em inglês como falar muito obrigado para agradecer. Porque ele sabe que o Akarat Tov, reconhecer a bondade, é uma das principais características de Am Israel. Já que falamos sobre o Rav Eliashiv, eu lembro agora de outra história. Uma das pessoas envolvidas para trazer o médico, esse médico famoso que vem de Estados Unidos, de Inglaterra, para fazer o médico, uma das pessoas que o nome dele foi Rav Zalman Leib Zilber. Zalman Leib Zilber é uma pessoa que ele conseguiu esse médico, tá bom? Conseguiu convencer o médico de ir para Israel, ele pagou para ele para ir para fazer a cirurgia.
E o Rav Eliashib depois falou para o médico, eu vou ficar devendo para você a vida toda, eu vou ficar devendo um favor, favor para você, que você conseguiu ser médico que salvou praticamente a minha vida. E aí, sempre depois, ele aproveitou isso, veio na casa da Rav, pegou o brachá do Rav, essa pessoa que conseguiu o médico. E aí, uma vez, depois da cirurgia que deu certo, essa pessoa veio na casa do Rav. Eu lembro dessa história. Ele veio na casa do Rav. E aí, ele trouxe o filho dele. E ele queria pedir brachá do Rav para o filho. Assim, ele trouxe o filho. E claro, o Rav pode abençoar meu filho. Claro, claro. Não, mas o Rav, eu quero, essa vez eu quero uma coisa diferente. O que você quer? Eu quero que o Rav coloque a mão na cabeça do meu filho. Eu quero que o Rav coloque a cabeça. E assim dá a bracha para ele. O Rav olhou para ele e falou para ele o seguinte: meu querido, eu sei que eu estou devendo um favor para você, mas tem que falar para você uma coisa. Você sabe que o meu costume do Rav, é mesmo dando bracha para alguém, eu nunca coloco a mão em cima da cabeça da pessoa. Eu nunca faço isso. Entre parentes pessoal, eu vou explicar para vocês por que o Rav não fez isso. O Rab, ele seguiu uma opinião na Halakha. Essa opinião do Gaon de Vilna, tá bom? Que pelo Gaon de Vilna, quem é permitido colocar a mão em cima da cabeça das crianças ou dos amigos para dar bênção, sabe quem é? É somente Cohen. Só Cohen. É a opinião do Gaon de Vilna. Agora, por quê? Porque na Torá está escrito: Ko tevarchu et bnei Israel. ושמו את שמי על בני ישראל בני אברכם. אז התורה falou que quem coloca a mão assim para abençoar é só os Kohanim. É a opinião do Gaon de Vilna. Gaon de Vilna. O Rav seguiu a opinião do Gaon de Vilna. E por isso, pessoal, a vida toda, 100 anos de vida, que ele dava brachot para todo mundo. Mas ele não colocou a mão na cabeça. Deu brachá de coração, mas não colocou a mão. Porque ele não era Cohen. Ele seguiu o opinião do Gaon de Vilna que só Cohen coloca a mão na cabeça. Bom, assim eu não coloco. Então, eu gostaria de seguir o meu costume. Então, essa pessoa olhou para o Rav e falou para ele: mas o Rav, eu tenho uma pergunta, porque há 5 meses atrás, também depois da cirurgia já, que o Rav estava devendo favor para mim, muitos favores, eu já trouxe meu filho aqui uma vez, e eu coloquei o meu filho para dar brachá, e o Rav se colocou a mão na cabeça dele. E eu tenho isso gravado no vídeo. Então, por que hoje o Rav fala para mim que não coloca a mão? Eu tenho aqui, o meu outro filho tirou foto, dá para ver o Rav colocando a mão na cabeça do meu outro filho. Então, por que agora não? Mas o Rav Eliashiv olhou para ele e falou para ele: uau, você lembra disso? Então eu vou lembrar para você outra coisa. Você lembra quando você viu com seu filho aqui há 6 meses atrás? Pessoal, a gente fala de uma pessoa que centenas de pessoas por dia pediam um brachá. Como é que ele lembrava disso 6 meses atrás? Um senhor de 100 anos, como é que ele lembrou disso? Não sei. Você lembra que você veio com seu filho? Que eu coloquei a mão na cabeça? Eu lembro. E eu falei para você que eu nunca na minha vida fiz isso. Sabe por que lá eu coloquei? Eu vou contar para você. Você veio aqui na minha casa, com quem você veio? Ah, esse filho pequeno, eu trouxe outro meu filho, que inclusive tirou a foto, e quem mais? Sim, tenta lembrar, quem mais? Quem mais? Ah, é verdade, a minha esposa, a minha esposa. Sim, a sua esposa veio. E aonde ela ficou? Aonde ela ficou? Não, ela ficou lá na porta. Ela não entrou aqui para pegar a barra do Rav.
que aqui tinha muitos homens aqui, ela ficou na porta, olhando. Então eu vou contar para você uma coisa, querido. Quando você veio para pegar barra para seu filho, a sua esposa ficou lá na porta. E eu aqui na minha mesa, olhando para você, eu levantei a cabeça, eu vi a sua esposa na porta, olhando para seu filho, indo para o rabino, de idade de 100 anos, pegando o barra dele. Eu percebi e eu sabia que o sonho dela é o quê? É do Rav colocar a mão na cabeça dele da Abraha. Eu era o sonho dela. E a sua esposa, eu estou devendo muitos favores para ela. Sabe por quê? Porque durante meses e meses que ligaram para você no seu celular, para você ajudar a procurar um médico, e você levantou 24 horas e não dormiu. Quem tomou conta de tudo? Quem tomou conta da família? Quem acordou à noite para ajudar? Foi a sua esposa. Como é que eu posso reconhecer essa bondade da sua esposa? Hashem deu para mim uma oportunidade da vida. Sabe como? Dá essa alegria para ela. Ela está lá na porta, lá longe, olhando da janela aí para ver. O rabino vai colocar a mão na cabeça do meu filho ou não? Uau, que alegria! Ele colocou a mão na cabeça do meu filho. Essa bondade, essa alegria, eu senti que eu paguei a dívida enorme que eu tenho com ela. Por isso eu larguei o meu costume de dezenas de anos. Nunca coloquei a mão na cabeça de ninguém. Uma vez que veio para mim a oportunidade de reconhecer a bondade dela, de tudo que ela fez para você poder me ajudar na minha saúde, eu reconheci essa bondade. Pessoal, o Rav Eliashiv, pessoal, só para saberem, o Rav Eliashiv, ele tinha neto do bisneto. Parece que é a única pessoa que a gente conhece na atualidade, tá bom? Nos últimos centenas de anos, que viu, pessoal, ele era sandak do neto do bisneto. Alguém consegue dizer que isso, neto do bisneto? É uma coisa que não dá para... Neto do bisneto. É a sétima geração. Ele era sandak no Brit Milá do neto do bisneto dele. Alguém consegue entender o que é isso? Pessoal, centenas, o Rav Eliezer tinha 1.300 descendentes. 1.300. Entre filhos, netos, bisnetos, tataranetos, tatara. 1.300. Ninguém ganhou a mão na cabeça. Ninguém. Que o Rav seguiu esse costume, mas reconhecer a bondade, tem aqui, essa senhora está lá, ela ficou acordada noites e noites para o quê? Para o marido poder tratar e resolver o caso do rabino lá em Israel. Tem que reconhecer um favor para ela. Tem que fazer ela feliz também. Aí coloquei. Então agora eu peço a você, deixa eu continuar o meu costume, tá bom? Eu vou abençoar você do fundo do coração. Tudo. Mas agora que ela não está aqui, e quando você já reconhecia a bondade, então vamos seguir esse costume. Pessoal, na parashá da semana, Moshe Rabbeinu fala para Israel, vocês passaram aonde? Be'ever HaYarden, Ba'arava, Mol Suf, frente ao Mar Vermelho. E Rashi aqui ele fala que cada lugar que Moshe Rabbeinu fala para eles, Bamidbar, שיחיסו במדבר, no deserto, que no midbar, que fizeram que eles reclamaram no midbar. Reclamaram no que no midbar? Reclamaram no midbar, falaram para Hashem, não tem comida. Hashem não tem o que beber, não tem o que comer. Por que você tirando do Egito? No Yam, Hashem abriu para eles o mar.
E eles reclamavam o quê? Abriu o mar, mas aqui tem um Mitzrayim atrás da gente. Hashem deu para eles muito ouro. E o que fizeram com o ouro? Reclamaram muito ouro, fizeram um bezerro de ouro. Moshe Rabbeinu está aqui agora, Sefer Dvarim. E lembra para eles os lugares com dica para eles. Am Israel. A gente vai fazer resumo da Torá. Mas antes de fazer resumo da Torá, temos que lembrar que a nossa base é o quê? É reconhecer a bondade, a caráter tov. Cadê a caráter tov? Cadê reconhecer a bondade de vocês? Quando vocês saíram do deserto, reclamavam que não tem comida. A gente tirou vocês do Egito e vocês queriam voltar para lá porque não tem água. A gente deu água, vocês reclamavam que não tem carne. A gente deu carne, vocês reclamavam que não tem isso. A gente abriu uma vermelha, vocês reclamavam que os egípcios estão por trás. Isso é antes de começar a Sefer Dvarim. Antes de começar tudo. Isso é Sefer Dvarim. E quando a pessoa lembra disso, de agradecer a Hashem o tempo todo, com isso nós vamos ter o mérito de trazer muito em breve a construção do terceiro Bet HaMikdash. Quando vamos começar a entender toda a bondade que Hashem faz com todos nós, tudo que temos Baruch Hashem, temos Am Israel, temos Eretz Israel, temos isso, temos família, temos parnassá, temos saúde. A gente pode parar de questionar e de reclamar e de cobrar. Começar a ter amor gratuito através de quê? Através de olhar o lado positivo de cada um de nós. Começar a agradecer para ele pelo que já fez para você. Não o que não fez até agora. Não o que não deixou de fazer. O que ele já faz. Todo mundo tem uma falha pequena aqui, uma falha pequena lá. Mas quando você começa a agradecer, começa a entender, olhar o lado positivo, isso traz amor gratuito. Beethoven foi destruído com ódio gratuito e vai ser construído com amor gratuito. Como é o amor gratuito? Quando você começa a procurar o lado positivo em cada um de nós, do seu amigo, da sua amiga, do seu próximo, isso vai trazer regular para Israel. E isso é antes de Torá e antes de ter o Bet HaMikdash. Temos que entender esse princípio, que é através disso que vamos trazer regular para Israel. Bezrat Hashem, que a gente vai pensar e temos que saber, e talvez com isso a gente vai, talvez, vamos supor, através disso a gente vai lembrar aquela frase famosa que falou o Rebbe de Tzanz. O Rebbe de Tzanz falou que temos que falar de uma forma clara e explícita que todos os problemas e os sofrimentos em Am Israel, tudo que estão passando é um motivo só. É só o ódio gratuito que tem entre nós e o Lashon Hara. Se a gente vai melhorar nesse assunto, vai olhar o lado positivo de cada um de nós, vai parar de falar do outro. Falar do outro sempre envolve Lashon Hara. Isso vai trazer a Geulah para Israel. Isso vai trazer o Beit HaMikdash para Israel. E aí você vai ter parte no Beit HaMikdash. Sempre olhar do lado positivo. Reconhecer tudo o que você tem. Reconhecer a bondade de Hashem com você. Se você reconhecer a bondade do seu amigo, você vai reconhecer a bondade de Hashem. Se você não vai reconhecer a bondade do seu próximo, do seu filho, da sua filha, do seu marido, da sua esposa, do seu vizinho, do seu amigo, sua amiga, se você não vai reconhecer, como é que você vai lembrar de reconhecer a bondade de Hashem? Você tem que treinar isso, essa midá de reconhecer a bondade. E aí, através disso, vamos reconhecer a bondade de Hashem, e através disso, vamos ter a Geulah Ashlema, Bimera, Beyameinu. Amém ve amém. Shabbat Shalom e tudo de bom para todos.